Nas páginas mais profundas do livro do Apocalipse, existe um som que você precisa conhecer. 7 trombetas, empunhadas por 7 anjos, prontas para anunciar cada passo na contagem regressiva para o juízo de Deus. Prepare-se, porque estas são as 7 advertências bíblicas sobre o que está por vir. Estas são as 7 trombetas do Apocalipse. Quando o 7º selo finalmente é rompido, um silêncio assombroso toma conta do céu por cerca de meia hora. Mas não se engane, essa quietude é apenas o prelúdio do juízo. Os anjos se posicionam e o mundo está prestes a ser transformado para sempre. De repente, o primeiro anjo dá um passo à frente e a primeira trombeta ecoa. Granizo e fogo, misturados com sangue, são arremessados sobre a terra. O resultado é imediato e devastador. A terça parte das árvores é incinerada e toda a relva verde é consumida pelas chamas. O julgamento começou e ele atinge a própria criação, aquilo que Deus fez no princípio. A terra, a vegetação e a vida são as primeiras a sentir o peso da sentença. Imagine 1/3 de toda a vegetação do planeta sendo aniquilada pelo fogo. As árvores, que são símbolos de estabilidade e da passagem do tempo, são varridas do mapa. Isso te parece familiar? Deveria. Deus já havia usado esses elementos antes. O fogo e o granizo sempre foram sinais claros do juízo divino nas Escrituras. No livro do Êxodo, Deus enviou uma chuva de fogo e saraiva sobre o Egito para quebrar o orgulho do faraó. O Senhor também fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente aquelas cidades. E em Ezequiel, capítulo 38, Deus anuncia que fará chover granizo, fogo e enxofre sobre os inimigos de seu povo. O que vislumbramos na primeira trombeta, portanto, não é uma novidade, mas a escala é outra. Desta vez, o alvo não é apenas uma nação, mas a humanidade inteira. Não é uma praga passageira, e sim um juízo de proporções globais. A natureza, que foi criada por Deus para o bem do homem, agora é destruída, porque a terra que o homem deveria zelar foi corrompida pelo seu pecado. Se você se pergunta por que a terra é castigada, a resposta é dura. A humanidade transformou a criação em um ídolo. Substituiu o Criador pelas obras de suas mãos, contaminou o solo, desmatou sem freios e trocou a adoração pela exploração. Agora, a terra geme e arde. Se essa análise já está te ajudando a entender melhor, demonstre seu apoio com um like para que eu saiba. Muitos teólogos cristãos enxergam aqui um ato progressivo de advertência. Note que Deus não destrói tudo, apenas uma terça parte, porque ainda há uma janela de oportunidade. As trombetas são alertas, não a punição final. São chamados para despertar o mundo. Alguns interpretam este evento de forma literal: fogo real, granizo visível e vegetação carbonizada. Outros acreditam que a passagem descreve o uso de armas nucleares ou tecnologias de destruição em massa que queimarão vastas regiões do planeta, provocando o colapso de estruturas humanas e sistemas econômicos baseados na exploração da Terra. Em ambos os cenários, a mensagem é a mesma. A criação está sendo abalada porque o Criador foi rejeitado. A destruição do ecossistema não causa apenas fome. Ela quebra a estabilidade, desencadeando incêndios, migrações em massa, conflitos, e no meio desse caos, muitos olharão para o céu com pavor, porque o juízo apenas começou. O primeiro juízo caiu sobre a terra, e agora a segunda trombeta mira os mares. O segundo anjo avança, o céu retumba, e o som da trombeta ecoa mais uma vez. E algo como uma grande montanha, ardendo em chamas, foi lançada ao mar. Como consequência,
A terça parte do mar se transformou em sangue. A terça parte de todas as criaturas marinhas morreu. E um terço de todas as embarcações foi destruído. Pense nisso. Uma montanha em chamas caindo do alto. Não se trata de um vulcão. É algo tão gigantesco e incandescente que consome o oceano, como se o próprio céu estivesse proferindo uma sentença no coração das águas. A descrição é vívida. Uma massa em chamas é arremessada ao mar, e o que se segue é morte. A água, fonte de vida, torna-se sangue, não como uma metáfora, mas como uma consequência direta. A vida marinha desaparece em um terço. Navios são aniquilados. O juízo agora não afeta apenas a terra firme. Ele alcança os oceanos, o comércio, a pesca, a estabilidade econômica. O impacto não é somente ecológico, é também político e comercial em escala global. Jesus mesmo já havia anunciado que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. O que seria essa montanha ardente? Um meteoro? Uma bomba? Uma imagem simbólica? As interpretações variam. Muitos teólogos acreditam que se trata de um evento literal, um corpo celeste colidindo com o oceano, provocando tsunamis, contaminação massiva e a destruição de portos e rotas marítimas. Outros enxergam aqui uma guerra em escala global, onde explosões, incêndios e armas devastadoras aniquilam os mares. E há quem interprete essa cena como uma referência direta ao Êxodo, quando Moisés tocou as águas do Nilo e elas se converteram em sangue. Naquela época, foi um juízo contra o Egito. Agora é um juízo contra o mundo inteiro. O que você acredita que essa montanha em chamas representa? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Mas não podemos esquecer um detalhe crucial. Deus ainda restringe seu juízo. Apenas uma terça parte é atingida, como se o céu estivesse gritando: despertem, antes que seja tarde demais. Os mares foram poluídos pela cobiça humana. O plástico tomou o lugar dos peixes. O petróleo foi derramado mais vezes do que podemos contar. A criação foi violada e o juízo começou. Com a destruição do mar, vem a paralisia global. O comércio entra em colapso. As cadeias de suprimentos são interrompidas e as zonas costeiras são devastadas. A estabilidade internacional se quebra e, ainda assim, muitos se recusarão a se arrepender. Deus está soando a trombeta não por vingança, mas por justiça. Porque, se não ouvirmos a sua palavra, ouviremos ao seu juízo. A terra foi ferida, o mar se tornou sangue, mas o juízo não para. Os anjos continuam de pé, com as trombetas em suas mãos. Então, o terceiro anjo avança, e a trombeta soa pela terceira vez. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e ela atingiu a terça parte dos rios e as fontes de água. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Uma estrela despenca do céu, mas não é uma estrela comum. Seu nome, Absinto, significa amargura. E desta vez, o alvo não é a terra ou o mar, mas as águas doces, os rios, os mananciais, as fontes de vida que sustentam cidades, nações e povos inteiros. Este juízo é mais íntimo, mais pessoal. O mar pode parecer distante, mas a água doce é o que bebemos, o que usamos todos os dias para dar vida às colheitas, aos animais e aos nossos próprios corpos. Quando essa estrela cai, o resultado é devastador. As águas se envenenam, tornam-se amargas, convertem-se em veneno, e aqueles que as bebem morrem. O alvo já não é mais o ecossistema, é o corpo humano. Não é a economia, é a própria vida que está sendo atingida.
O que é essa estrela? Um asteroide que contamina as fontes de água doce? Uma bomba biológica? Um sinal espiritual? As interpretações são muitas. Alguns acreditam em uma catástrofe literal, como a contaminação de rios por produtos químicos, metais pesados ou até mesmo radiação. Outros pensam que é uma figura simbólica, uma estrela representando um anjo caído, um sistema corrupto ou uma ideologia venenosa que polui as fontes da verdade. E há quem relacione isso aos desastres causados pelo próprio homem. Vazamentos tóxicos, negligência, ganância corporativa. Contudo, todos concordam no essencial. O juízo de Deus alcançou a água que sustenta a vida. A palavra absinto é mencionada várias vezes na Bíblia, como símbolo de amargura e sofrimento. Deus diz em Jeremias: "Eis que lhes darei a comer absinto e a beber água de fel." No Antigo Testamento, o absinto era o fruto do pecado, o castigo para aqueles que se desviavam dos caminhos de Deus. E agora, no Apocalipse, o mundo inteiro bebe dessa taça amarga. Para não perder nenhum detalhe profundo como este, que tal se inscrever agora no Biblá e ativar o sininho de notificações? Vivemos em uma época em que água limpa já é um artigo de luxo. Muitos rios estão contaminados, lagos envenenados, reservas subterrâneas se esgotando e milhões de pessoas morrem por não terem acesso à água potável. Não é de surpreender que o juízo de Deus toque neste ponto, pois aquilo que deveria ser fonte de vida, o homem transformou em um canal de morte. E isso não acontece apenas no plano físico, mas também no espiritual. A Bíblia fala da água como um símbolo da palavra de Deus, da verdade, da vida eterna. Jesus disse: "Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." Mas o mundo preferiu beber de outras fontes, de águas contaminadas por filosofias vazias, por mentiras disfarçadas de verdade e por ídolos modernos. E agora, Deus permite que as próprias águas se tornem veneno. Muitos teólogos concordam. Este juízo não é apenas físico, é também espiritual. As pessoas morrerão não só porque a água está contaminada, mas porque rejeitaram a verdadeira fonte da vida. E agora, tudo o que bebem as mata. E ainda assim, o juízo atinge apenas 1/3, porque ainda há tempo. A terra foi ferida, o mar tingiu-se de sangue e as águas doces foram envenenadas. Mas o juízo ainda não terminou. Os anjos permanecem em seus postos e o mundo ainda não despertou. Então, o quarto anjo dá um passo à frente e soa a sua trombeta. E foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse, e não houvesse luz na 1/3 parte do dia, e da mesma forma da noite. Agora o golpe não é na terra, nem no mar, nem nos rios. Agora é o próprio céu que escurece. A luz que governa o dia é ferida. A lua que ilumina a noite se apaga, e as estrelas que guiam nos céus se extinguem. Deus toca na criação mais elevada. Os astros, a ordem do tempo, a medida dos dias. O sol perde 1/3 de seu brilho. Já não aquece como antes. A lua e as estrelas perdem seu resplendor, tornando a noite mais densa e o dia mais frio. 1/3 parte do tempo mergulha na sombra. A humanidade fica sem seu relógio natural. Os ciclos são alterados, o clima é transtornado, as estações se confundem, a agricultura sofre, o corpo humano se desregula e a confusão se espalha pelo mundo. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou os luzeiros para governarem o tempo, para serem sinais para as estações, para dias e para anos. Agora, esses mesmos sinais são interrompidos. O que antes era um símbolo de ordem,
agora anuncia o caos. Este não é o primeiro juízo com escuridão na história. No Êxodo, Deus enviou trevas sobre o Egito, e houve densas trevas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém podia ver seu próximo, nem ninguém se levantou do seu lugar. E na cruz, no dia em que Cristo foi crucificado, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. A escuridão é um símbolo bíblico poderoso do juízo, mas também do abandono, da ausência da presença de Deus. E desta vez, o mundo inteiro entra em penumbra. Mas então, algo mais acontece. João ergue o olhar e no meio do céu, uma águia aparece, voando sozinha e em grande altitude, clamando com uma voz potente: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos restantes toques de trombeta que os 3 anjos estão para soar. Este triplo ai não é uma mera repetição, é uma escalada na intensidade. As primeiras 4 trombetas atingiram a criação, mas o que está por vir tocará diretamente o ser humano. A águia voa como uma mensageira de Deus, e sua voz anuncia que o juízo que se aproxima será ainda pior, mais direto. Os sábios deste mundo olharão para os céus e buscarão explicações científicas. Falarão de eclipses, poeira atmosférica ou fenômenos solares. Mas aqueles que têm olhos espirituais saberão o que está acontecendo. O Criador está desligando o seu relógio, e a humanidade, em vez de clamar por luz, continuará a amar as suas próprias sombras. O profeta Amós já havia dito séculos antes: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. A 4ª trombeta não destrói, mas desorienta. E nessa confusão, muitos se perderão, porque quando o homem perde a luz, perde também o rumo. O céu já não brilha como antes. A terra está ferida, o mar contaminado e o ar cheira a juízo. E enquanto o mundo ainda tenta entender o que aconteceu, o 5º anjo avança, ergue a trombeta, e quando o som ressoa, uma porta que jamais deveria ser aberta se escancara. O 5º anjo tocou a trombeta, e João viu uma estrela que havia caído do céu na terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Uma estrela cai, mas não é um corpo celeste. Na linguagem bíblica, estrelas também podem representar seres espirituais. Não é a primeira vez que uma estrela cai do céu. Jesus mesmo disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Aqui, também se trata de um anjo caído, um portador de juízo. A este ser é entregue uma chave, a chave do abismo. E quando o abismo se abre, o mundo muda para sempre. Das profundezas da terra sobe uma fumaça densa que cega o céu. Não é mais apenas uma escuridão externa, mas uma escuridão interior, espiritual. E o que vem a seguir é ainda mais apavorante. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. Se essa descrição te causa arrepios, mostre seu apoio com um like, para eu saber que estamos conectados nesta jornada. Esses gafanhotos não destroem a natureza. Eles destroem almas e perseguem aqueles que não foram selados por Deus. Mas Deus limita seu alcance. Eles não podem tocar naqueles que lhe pertencem. Durante 5 meses, essas criaturas atormentam a humanidade. Elas não matam, mas torturam. E o sofrimento será tão intenso que os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão.
Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Ansiarão por morrer, mas a morte fugirá deles. O desespero se apodera dos corações. As mentes entram em colapso e a terra inteira se transforma em um campo de tormento. O apóstolo João, testemunha ocular do juízo, nos revela a aparência dessas criaturas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Nas suas cabeças havia como que coroas de ouro. Os seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o estrondo de muitos carros de cavalos correndo para a batalha. É uma imagem aterradora e profundamente simbólica. Estes não são gafanhotos comuns. Não provêm da criação de Deus, mas do abismo. Têm rostos humanos, dentes de leão, cabelos de mulher, couraças de ferro, e suas asas soam como exércitos em marcha. Mas o mais perturbador é quem os lidera. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, que quer dizer o destruidor. O anjo do abismo não é uma metáfora, é um ser real, o príncipe do abismo, o destruidor. No Antigo Testamento, Abaddon aparece como o lugar da perdição, um termo ligado à morte e ao castigo eterno. Mas no Apocalipse, ele é um ser, um líder, um comandante do abismo. A Bíblia não o identifica com total clareza, mas revela sua natureza. Ele é um agente de destruição que atua com permissão divina. Deus não perdeu o controle. Este juízo não é obra do caos. É um juízo medido, permitido e com um propósito claro. Apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas serão atacados, enquanto os seus estão protegidos. O abismo se abriu e da fumaça surgiu o tormento. Mas nem mesmo isso fez o mundo se voltar para o Criador. 5 trombetas já soaram, e embora a terra sangre, o mar ruja, o céu se escureça e o abismo tenha sido aberto, a humanidade segue de joelhos duros, recusando-se a se voltar para Deus. E então soa a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e João ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. A ordem não vem da terra. É uma voz que emana do altar de ouro, o mesmo altar onde antes se oferecia incenso com as orações dos santos. Agora, desse mesmo lugar sagrado, o juízo é liberado. A voz ordena que se soltem 4 seres que não deveriam estar livres, anjos caídos, acorrentados junto ao rio Eufrates. Mas agora, a hora do juízo chegou, e sua prisão chega ao fim. O texto é específico. Eles estão atados junto ao rio Eufrates. O Eufrates é a fronteira oriental do território prometido a Israel, o lugar de onde surgiram impérios que oprimiram o povo de Deus. Um local de conflito histórico, fronteira dos impérios assírio, babilônico e persa. E, segundo o profeta Zacarias, será a fronteira do conflito final. Quando eles são libertados, o horror começa. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Nada aqui é por acaso. Estes juízos são cronologicamente determinados. Deus não improvisa. Ele permite, mede, restringe e, no momento certo, executa. A 5ª trombeta trouxe tormento. A 6ª traz extermínio. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o seu número: um exército de 200 milhões de cavaleiros.
Uma cifra impossível de se imaginar na época de João, maior do que todos os soldados que já marcharam em todas as guerras da história humana. Seria um exército humano? Uma força demoníaca? Uma combinação dos dois? O texto não esclarece completamente, mas descreve sua aparência. Assim vi na visão os cavalos e os seus cavaleiros, os quais tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre, os mesmos elementos que caíram sobre Sodoma e Gomorra, agora são o instrumento da morte. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. O juízo é global. 1/3 da humanidade, bilhões de vidas. O que representa este exército? Muitos intérpretes cristãos o entendem de forma literal. Uma guerra futura, talvez nuclear. Uma 3ª guerra mundial que será orquestrada a partir de regiões como o Eufrates, onde hoje se encontram Iraque, Síria ou Irã. Outros o veem como uma manifestação espiritual, uma invasão demoníaca permitida por Deus através de sistemas políticos, ideologias violentas e perseguições religiosas. Conhece alguém que precisa entender a profundidade dessas advertências? Compartilhe este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Em qualquer dos casos, o efeito é o mesmo. A morte avança e o mundo se despedaça. Mas o mais impactante não é a destruição, é a reação do ser humano. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem assim se arrependeram das obras de suas mãos, nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Eles não se arrependeram. Continuaram adorando demônios e abraçando o pecado. As feitiçarias aqui implicam não só bruxaria, mas também manipulação, dependência e corrupção espiritual e mental. A fornicação não é apenas física, mas um adultério espiritual contra Deus. Os furtos e homicídios são rebeliões contra a ordem divina. É a mesma mensagem que os profetas já haviam anunciado. Porventura se envergonha o meu povo de ter cometido abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem sabe o que é ter vergonha. Deus não envia o juízo por crueldade, mas para quebrar o orgulho do homem, para que ele se volte para ele. Mas o coração endurecido não responde nem mesmo ao castigo, tal como profetizou Isaías. O coração deste povo se tornou insensível. O exército infernal foi solto e o sangue correu. Ainda resta uma trombeta, mas, justo quando esperamos o estrondo final, Deus faz uma pausa. Nesse interlúdio, um ato divino carregado de propósito acontece. João vê descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Um anjo majestoso desce e põe um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, um sinal de domínio total sobre a criação. Então ele ergue a mão ao céu e jura que não haverá mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus se consumará. O relógio profético está chegando ao fim. O mistério que esteve oculto por eras, a redenção final, está prestes a ser revelado. Mas antes, João deve fazer algo estranho. Vai, toma o livrinho e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. João obedece, e o que prova? Primeiro doce como mel, depois queima por dentro. É a mensagem de Deus. A palavra é doce ao ser recebida, mas amarga quando revela seu juízo. Assim como o profeta Ezequiel antes dele, João come o rolo e sente na alma
o peso de uma mensagem que, ao mesmo tempo, salva e confronta. Ele está sendo preparado para anunciar o mais difícil, a reta final do juízo divino. Depois de comer o livrinho, João recebe uma nova instrução. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o pátio que está fora do templo, deixa-o de parte. Aqui surge um símbolo profundo, o templo. Alguns o interpretam literalmente como um templo reconstruído em Jerusalém. Outros o veem como a igreja, o povo de Deus. Seja qual for a visão, a mensagem é clara. Deus está medindo e protegendo aqueles que verdadeiramente o adoram, separando o santo do profano. Mas então aparecem duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Vestidas de saco, um sinal de luto, arrependimento e juízo, elas profetizam com poder. Têm autoridade para fechar os céus, ferir a terra e converter águas em sangue. Não nos é dito exatamente quem são, mas o que importa é o que representam. A voz profética de Deus em meio ao juízo. O mundo não as suporta. E quando terminam seu testemunho, a besta que sobe do abismo as mata. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade. E os habitantes da terra se regozijam com isso. O mundo celebra a morte delas, como se calar a verdade fosse uma vitória. Mas Deus tem a última palavra. Depois de 3 dias e meio, o sopro de vida enviado por Deus entrou nelas. E elas se levantaram sobre seus pés e subiram ao céu em uma nuvem. Elas ressuscitam diante de todos. O testemunho de Deus não pode ser sepultado. E então, um grande terremoto sacode a cidade, matando 7.000 pessoas. E pela primeira vez em todo o Apocalipse, o mundo se enche de temor e dá glória a Deus. É um vislumbre de esperança, uma fresta de arrependimento. Deus ainda oferece redenção. A mensagem não foi silenciada. E enquanto houver voz profética, há esperança. 6 trombetas soaram. A terra foi ferida, os mares contaminados, os céus escurecidos, o abismo liberado. E mesmo assim, a humanidade resiste em dobrar seus joelhos. Mas em meio a tudo isso, Deus falou, mediu seu templo, levantou testemunhas, e agora o fim se aproxima. O 7º anjo avança, ergue sua trombeta, e desta vez não há mais advertência, a proclamação. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Desde Gênesis, a história tem sido marcada pela rebelião do homem, mas agora Deus reivindica o que sempre foi seu. Não se trata de mais um aviso, é um anúncio, uma declaração eterna. O mundo, que por séculos foi governado por reinos humanos, impérios arrogantes e poderes espirituais rebeldes, agora pertence ao Cordeiro. Aquele que foi desprezado agora é reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto cumpre o que foi anunciado pelos profetas. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e ele permanecerá para sempre. E cumpre a oração que Cristo ensinou a seus discípulos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é que Cristo começará a reinar algum dia, é que o domínio foi transferido. O que era do mundo, o que estava corrompido, agora é dele. E quando essa voz ecoa, os céus respondem. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Esta é a linguagem da consumação.
O Deus que antes continha seu juízo, agora o desata em justiça e estabelece seu governo eterno. É o fim da espera e o começo do reino eterno de Cristo. E, de repente, a terra treme, e o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Aqui, João vê algo que nenhum profeta antes dele havia visto: o templo celestial aberto e a arca do pacto revelada. Não há mais véu, não há mais separação. A arca, símbolo da aliança entre Deus e seu povo, que no Antigo Testamento ficava escondida, agora está visível para todos, significando que o pacto foi cumprido. Mas a sétima trombeta não anuncia apenas vitória. Ela marca o início do juízo final. E as nações se iraram, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e de destruir os que destroem a terra. Aqui se revela a dupla dimensão do retorno de Cristo: recompensa para os que o temem e condenação para os que o rejeitam. Porque o reino não é só de glória, é também de justiça. A cruz, que oferecia graça, agora se converte em trono de juízo. A sétima trombeta não anuncia o fim de uma história, mas o princípio da eternidade. Não haverá mais espera, nem injustiça, nem dor sem redenção, porque o Cordeiro tomou o seu trono. O Rei regressou. Seu nome é Jesus Cristo, e o seu reino não terá fim. Se você quer saber o que acontece depois da última trombeta, continue na reta final da profecia neste vídeo que aparece na tela sobre o livro do Apocalipse. Você verá como o céu se abre, a besta se levanta e, finalmente, o Cordeiro retorna para reinar eternamente. Clique no vídeo e siga o caminho profético. E lembre-se de clicar em gostei e ativar o sino para receber mais revelações bíblicas aqui no Bíblia. Bênçãos para você e sua família.